Parte 10. Devo enfatizar claramente este fato. Esses potentados do mal não tinham o poder do cérebro para criar isso eles próprios. Portanto, os anjos rebeldes redigiram sua prole disposta a violar completamente e corromper o mundo antigo em parceria com a progênie de Caim, que possuía o conhecimento corrompido das 7 ciências sagradas, fazendo com que todos se rebelassem do Deus verdadeiro através das várias irmandades do cobra. Tudo isto é corroborado no Alcorão, que afirma que os anjos destruíram os antediluvianos porque eles negaram as revelações de Deus e não acreditaram em Deus, mas preferiram adorar a deuses falsos. Os anjos das trevas realizaram este ato severo nas gerações imediatamente após Caim e nas últimas 3 gerações. Eles corromperam completamente todos, exceto Noé, por meio da tirania. Uma vez que a nova religião, patrocinada pelo Estado, foi imposta a essas pessoas, o paraíso primitivo tornou-se um inferno primordial. Da fonte dos anjos caídos veio ainda mais conhecimento ilícito, que foi dado à humanidade com o objetivo de corromper ainda mais a terra. De 7 governantes celestiais, provavelmente Azazel, também reconhecido como Azaziel e Semaias, junto com Amassés, Barquiel, Cocariel, Tamiel, Asderiel, Gradeel e Pineme, veio o conhecimento celestial corrompido que continha segredos proibidos para a humanidade, que a maçonaria e suas organizações associadas agora sustentam secretamente. As 7 infames incluem Azazel, chefe de todos os anjos caídos, e Shemiasa, que era o mesmo. Estes foram 7 sábios de vindo da antiga Babilônia, de quem o patrono era Enquim, Satanás. Esses infames mortais, registrados no Evangelho gnóstico, na origem do mundo, ensinaram à humanidade muitos tipos de erros, magias, poções e adoração, e derramamento de sangue em altares, templos, sacrifícios e libações a todos os espíritos da terra. Os anjos o fizeram por meio das várias mulheres com quem dormiram, segundo o autor e espírita Gonzales Wipper. Foi por causa desses segredos que o autor Willis Bastorne observou que os homens e as mulheres trabalharam muito mal na Terra. Os observadores ensinaram as seitas sombrias da humanidade sobre meteorologia, geodésia, geografia, astronomia, escrita, tinta e papel, junto com outro conhecimento corrompido banido por Deus da humanidade. Amassés ensinou encanto às mulheres, embora outra versão diga que encantamentos, artes raízes e todas as artes mágicas foram ensinadas por Semiasa. Baraquiel ensinou astrologia às mulheres. Cocariel ensinou às mulheres os segredos dos signos dos zodíacos. Tamiel ensinou às mulheres a seguir o curso das estrelas. Asderiel ensinou às mulheres os mistérios da lua e como enganar os homens. Gaderel ensinou às mulheres a arte de construir instrumentos de guerra e matança. Embora outro relato tenha Azazel fornecendo à humanidade a arte da guerra, espadas, couraças, facas e trabalho em metal, Pineme ensinou às mulheres o segredo de coisas doces e amargas, ervas e especiarias, bem como escrever com papel e tinta. E Cassadia ensinou às mulheres as profundezas do mal e dos espíritos, junto com o aborto. Outra versão soletra seu nome como Casdeja, o anjo espúrio que mostrava às mulheres a destruição perversa de espíritos e demônios, bem como o aborto. Finalmente, Azazel ensinou mulheres sobre joias, maquiagem e remédios. O conhecimento ilícito do céu se associou às corrompidas 7 ciências e ao misticismo de Enoque para corromper completamente a época antediluviana sob a tirania do regime Nefilim. O livro da sabedoria prossegue afirmando que, uma vez que as pessoas se tornaram ignorantes de Deus, elas começaram a viver em um estado de guerra maligna, mas também estavam tão iludidos que pensaram que era paz. Eles começaram a assassinar seus filhos através do aborto ou sacrifício em seus rituais de iniciação à nova religião, o culto do touro de Poseidon.
Eles começaram a celebrar mistérios secretos em lugares secretos, enquanto realizavam orgias cerimoniais selvagens com práticas não naturais. A idolatria levou à imoralidade sexual por meio desses rituais e orgias. O povo já não mantinha o casamento puro. O adultério era galopante. Matar uns aos outros era comum por causa de traição e adultério. Basta ler como o livro da sabedoria descreve esta época do mal. Tudo era uma confusão completa de assassino sangrento, roubo, engano, corrupção, infidelidade, desordem, falsidade, assédio de pessoas inocentes, ingratidão, decadência moral, perversão sexual, casamentos corrompidos, adultério e imoralidade. A adoração de ídolos cujos nomes nunca devem ser pronunciados é o começo e o fim, a causa e o resultado de todo o mal. Vamos agora fechar o círculo desse estado de coisas a partir de Gênesis 6 e mostrar como isso se relaciona com Noé. Gênesis afirma: O Senhor viu quão grande se tornara a maldade do homem na terra e que toda inclinação dos pensamentos de seu coração era mal o tempo todo. Capítulo 6, versículo 5. E agora a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Deus viu como a terra se tornou corrupta, pois todas as pessoas na terra corromperam seus caminhos. Então Deus disse a Noé: Vou acabar com todas as pessoas, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Capítulo 6, do verso 11 a 13. E da sabedoria. Assim era nos tempos antigos, quando uma orgulhosa raça de gigantes estava morrendo. A esperança do mundo escapou em tal barco sob sua orientação e deixou o mundo uma nova geração para continuar a raça humana. Uma bênção estava no barco de Noé, que permitiu que a justiça sobrevivesse, mas uma maldição está sobre um ídolo feito por mãos humanas. Tudo isso aconteceu por causa da maldição do ídolo, da adoração de falsos deuses, dos anjos caídos e da introdução do misticismo de Enoque. A única maneira de todas as pessoas terem sido totalmente corrompidas não foi apenas por escolha, mas pela força de vontade imposta. Somente por meio da tirania isso poderia ter sido concluído de forma tão convincente. Além disso, os nefilins deveriam ter poder absoluto para fazer isso, sobre todos os governos e povos antigos daquela época. O povo da época antediluviana ficou tão aterrorizado com a tirania patrocinada pelo Estado e a intimidação dos nefilins que fugiram de suas convicções do Deus verdadeiro porque temeram por suas vidas. Imagine se você vivesse em um regime poderoso e totalitário como o da Rússia comunista ou da China, da Alemanha nazista ou do futuro governo mundial, impondo universalmente uma religião cruelmente má e patrocinada pelo Estado a todos seus cidadãos e respondendo à oposição com tortura e assassinato. Esse claramente teria sido o cenário no mundo antediluviano tardio. Caso contrário, teria havido mais do que Noé que se recusou a aceitar a nova religião ou foram puros em seus caminhos. Imagine todo mundo antediluviano sob as ditaduras malignas de gigantes cruéis e corruptos. Eles estavam no auge de seu poder. Eles eram ditadores destópicos e semideuses desdenhosos. A violência e a corrupção chegaram a tal ponto que Deus se entristeceu. Você pode imaginar Deus sendo levado a ponto de sofrer por causa dos grandes males da humanidade? Não ouvimos falar de tal coisa na Bíblia novamente. Quão terrível foi isso! Duvido que possamos imaginar o quão terrível foi realmente. Deus se entristeceu tanto que levantou a mão para varrer a humanidade da face da terra. Salvar a família de Noé, que era justa em sua época e tão importante quanto, pura em sua linhagem adamita, livre de nefilins, cainitas e de tais contaminações. Considere mais uma vez a relação do relato dos nefilins com a história do dilúvio. Ambos estão registrados em Gênesis 6, com a narrativa do dilúvio estendendo-se até o capítulo 9. Observe que a base para o dilúvio segue imediatamente após a narrativa dos nefilim. Francamente, não há nada definido denotando o desfecho da narrativa nefilim, distinguindo-a desde o início do drama do dilúvio como uma narrativa divergente.
Isso não foi coincidência, isso foi por desígnio divino, testificando vividamente que a causa do dilúvio estava diretamente relacionada ao Nefilim por causa de seus modos rebeldes e misticismo patrocinado pelo Estado. Isso é apoiado pelo estudioso bíblico J.R. Potter, que observa que a narrativa Nefilim é utilizada desta forma como a razão e ou causa do dilúvio. Os Nefilim se rebelaram contra Deus, assim como os gigantes da mitologia se rebelaram contra o panteão de deuses em outras culturas. Os Nefilins governaram o mundo antigo com arrogância desenfreada, violência, corrupção e tirania. Não pode haver nenhuma dúvida. Os gigantes da antiguidade foram a causa do dilúvio em conjunto com seus parceiros vis, a progenie e o domínio de Caim. A confirmação desta conclusão vem de várias fontes, além do cânon aceito. De acordo com os manuscritos do Mar Morto, a união sexual dos anjos com os homens criou um desequilíbrio cósmico que ameaçou o tecido do cosmos. Por esta razão, Deus enviou o dilúvio para devolver o equilíbrio ao cosmos. O desequilíbrio ocorreu quando o espírito imortal dos filhos de Deus foi passado para os seres humanos físicos na forma de Nefilim, que eram corruptos e violentos e que se rebelaram contra Deus. Os anjos caídos tinham de fato criado anjos imortais ou deuses dentro do reino físico do universo, onde o espírito celestial não foi ordenado para habitar. Essa mudança de equilíbrio com seres imortais foi considerada uma violação da ordem da criação. Isso foi, é claro, que levou o Deus onipotente e verdadeiro a limitar toda a vida física do recém-nascido a 120 anos, acabando com os espíritos imortais celestiais prosperando no reino físico. As lendas do panteão, que examinaremos em detalhes posteriormente, testemunham unanimemente para o mesmo. Os gigantes foram a causa do julgamento divino de Deus, manifestado na forma de dilúvio. Além disso, os evangelhos perdidos de Enoque evocam a mesma conclusão. Lembre-se, os gigantes continuaram a massacrar sem restrição, sem punição, até que o dilúvio parou a carnificina. Os nefilins travaram guerra com a humanidade, saquearam o reino animal e até declararam guerra uns aos outros. Disse que os bebês nefilins cresceram e se tornaram seres bárbaros. Eles foram chamados de os bastardos e os repróbrios, os filhos da fornicação, de acordo com Androcones, novamente de Enoque. E elas, mulheres mortais, ficaram grávidas e geraram grandes gigantes, cuja altura era de 3.000 homens, que consumiram todas as aquisições dos homens. E quando os homens não podiam mais sustentá-los, os gigantes se voltaram contra eles e devoraram a humanidade. E eles começaram a pecar contra pássaros e bestas, e répteis e peixes, e devorar a carne um do outro e beber o sangue. Então a terra lançou acusações contra os iníquos. Observe a acusação de Enoque de consumo de sangue na passagem acima. Gardner escreve que se acreditava que a descendência Nefilim consumia grande quantidade de sangue como uma ajuda para a longevidade. Lendas judaicas observam que os Nefilins começaram a abominação de beber sangue durante a geração em que se voltaram contra a humanidade, como parte de sua violenta devassidão. O consumo de sangue pelos Nefilins é provavelmente o motivo pelo qual os israelitas foram posteriormente instruídos como parte de sua sagrada lei contra o consumo de sangue. E Deus instruiu Noé, mas você não deve comer a carne que ainda tem seu sangue vital. E para sua força vital, certamente exigirei uma prestação de contas. Da perspectiva das Escrituras, o sangue contém a vida de uma criatura e só pode ser usado cerimonialmente para expiação. Só podemos imaginar o tipo de peso que Deus colocaria no sangue humano. A natureza vil do consumo de sangue foi completamente enfatizada no Novo Testamento quando Tiago, irmão de Jesus e primeiro bispo da Igreja Cristã de Jerusalém, resolveu a questão dos gentios. Tiago então escreveu na lei do Novo Testamento exatamente a que porção dos gentios da lei deveriam ser responsabilizados. Esta nova lei, destinada a arbitrar judeus e gentios na Igreja da Nova Jerusalém, assegurava que o consumo de sangue, imoralidade sexual
idolatria, consumir animais sacrificados a ídolos e comer carne de animais estrangulados fossem proibidos. O Alcorão estabeleceu uma restrição ao consumo de alimentos que era mais restritiva do que o permitido pelos gentios, mas era um pouco mais generosa do que as leis alimentares de Israel, em parte por causa da desobediência de Israel. A lei islâmica ressalta o edito de não consumir carne estrangulada, comida sacrificada a ídolos e, claro, sangue. Todas essas práticas proibidas eram práticas malignas constitutivas dos nefilins, do misticismo enoquiano e das irmandades de serpentes que evoluíram para os cultos do sol e do touro. Mesmo após o dilúvio, as lendas judaicas registraram a humanidade mais uma vez. Deixaram-se contaminar em Babel, pois mais uma vez adotaram a abominação nefilim de beber sangue como sinal de seu renascimento ou rebelião contra Deus. Beber sangue está no cerne de Legolim dos contos de vampiros, demônios do mal que sustentam a imortalidade ao beber sangue. E era um ritual da corte do dragão do sangreal de Caim, conhecido como fogo estelar ou mesdrul divino. O consumo de sangue é um costume maligno que continua até hoje entre os poucos poderosos que seguem as tradições nefilins e a conspiração de Gênesis 6 em segredo. Por causa de toda a inimizade que os gigantes criaram na terra, Enoque registrou que Deus enviou seu terrível castigo, o dilúvio, conforme registrado no Evangelho gnóstico. O Apocalipse de Adão, Deus enviou o dilúvio para destruir a carne do céu, Nefilim, e a carne da terra, humanos, pois ambos haviam se tornado estranhos para ele. Eles deixaram de fazer o bem e passaram a fazer mal. Enoque prossegue afirmando que os descendentes nefilins foram varridos por catástrofes globais que terminaram em uma grande enchente induzida apenas pela chuva. Em outro relato separado, os anjos enviaram uma conflagração abrangente na forma de fogo, nafta e enxofre, que se assemelha à descrição atlante de um cataclismo abrangente de inundação, incêndio, vulcão e terremoto. A inundação foi mais do que apenas chuva, foi realmente uma conflagração de catástrofes. Gênesis registra as nascentes das profundezas, as comportas dos céus, e a chuva do céu causou o dilúvio, terminando os eventos cataclismos do Apocalipse antediluviano. O Alcorão também registra que os anjos destruíram a terra por meio de chuvas torrenciais e o oceano de água, que jorraram e transbordaram dos depósitos abaixo da terra. Este foi um evento de tal forma cataclísmica que limitar esta catástrofe à mera chuva seria um passo em falso. Tanto para os críticos que buscam especificamente e apenas as cicatrizes de um dilúvio global. O relato de Enoque prossegue afirmando que ninguém sobreviveria às combinações e culminação desses cataclismos, exceto a pura semente adâmica de Noé, que então se tornou o futuro da raça humana. Enoque continua: na terra, eles darão à luz gigantes, não do espírito, mas da carne. Haverá uma grande praga e a terra será lavada de toda corrupção. Da perspectiva das Escrituras, os nefilins, em parceria com a progênie de Caim, contaminaram a terra com mal, corrupção, violência, tirania e rebelião, o que trouxe catástrofes de deuses sobre o dilúvio. Devemos ler as narrativas do dilúvio monoteísta, no entanto, com uma perspectiva aberta, reconhecendo que Noé e sua família foram sobreviventes da semente de Adão e não os únicos sobreviventes para a totalidade da humanidade e Nefilim. As escrituras enoquianas e o Antigo Testamento foram enviados a adamitas sobreviventes e não a outros povos. Devemos entender as escrituras a partir desta perspectiva, percebendo que Deus enviou outros profetas e outras escrituras para outros povos. Vamos aprender que muitos povos, incluindo os nefilins, sobreviveram ao dilúvio. Capítulo 12. Azazel, líder dos observadores. Lembre-se dos dias antigos, gerações passadas. Pergunte ao seu pai e ele dirá a vocês, aos mais velhos e eles explicarão. Quando o Altíssimo deu às nações sua herança, quando ele dividiu toda a humanidade, ele estabeleceu limites para os povos de acordo com o número dos filhos de Israel,
Deus, pois a porção de Deus é seu povo. Deuteronômio, capítulo 32, do verso 7 a 9. Por que Deuteronômio descreve um evento enigmático no início do mundo, quando as nações da terra foram divididas de acordo com o número dos filhos de Deus, com Deus guardando a terra da futura aliança para si mesmo? Quem eram as nações do mundo senão as pessoas do sexto dia? No início, os anjos mantinham um olhar atento, governando essas nações. Esses anjos eram os observadores serafins. Várias passagens do Novo Testamento fazem referência a alguma forma de governo espiritual e hierárquico de anjos que inclui governantes, poderes, autoridades e domínios, que estranhamente incluíam forças espirituais do mal e demônios. De acordo com a Enciclopédia Americana, a hierarquia é mais ou menos assim: anjos, arcanjos, principados, dominações, virtudes, poderes, tronos, querubins e os infames anjos serafins no topo da hierarquia. Enoque identificou esses serafins supervisores de alto escalão como vigilantes, assim como os nefilins imortais também aceitaram esse nome mais tarde. O livro de Enoque não deixa o leitor com dúvida de que os vigilantes eram realmente anjos. Vai falar aos vigilantes do céu. Diga a eles que você deve interceder pelos homens e não os homens por você. Porque vocês deixaram o céu elevado para dormir com mulheres para se contaminarem com as filhas dos homens e tomá-las como suas esposas e como os filhos da terra para gerar filhos, no seu caso gigantes. Enoque, de acordo com os evangelhos gnósticos, foi fornecido com 2 viagens cósmicas mais complacentes do céu, onde muitas informações foram dadas a ele sobre o destino dos observadores, os anjos rebeldes caídos. Os serafins condenados que Enoque testemunhou eram de uma ordem específica, Grigori. Grigori era simplesmente o nome angelical que significa os observadores, de acordo com Gonzales Wipper. Grigori foram anjos que se revoltaram no céu, mas especificamente os anjos apaixonados, que mais tarde pecaram com as filhas dos homens. Observador foi traduzido para o grego como egregores ou Grigori, assim como Grigori foi registrado no segundo livro dos Segredos de Enoque. Andrew Collins continuou notando que os gregos eram conhecidos por terem chamado os filhos de Deus de Grigori quando traduziram os livros de Enoque para o grego. A palavra hebraica para observador definiu-se como aqueles que assistem ou aqueles que estão acordados. Esses eram vigilantes, os santos governantes e governadores da terra mencionados por Enoque, que pecou contra a criação na 6ª geração, na época do nascimento de Jared. Um grupo moderno centrado dos Estados Unidos, chamados Filhos de Jared, afirma que os observadores descritos nas Escrituras não eram nada mais do que super gangsters, uma máfia celestial que governava a terra naquela época. Vigilantes, como você deve se lembrar, foram lembrados em fontes alternativas, como ligações entre céu e terra, que têm a aparência de víboras ou serpentes, assim como sua progenie, os nefilins. Escrituristicamente, apenas a raiz serafins aparece, e apenas em Isaías 6, versículo 2, e capítulo 6, no verso 6. A Bíblia de Estudo da Carta Vermelha da NVI compara esses poderosos seres de 6 asas com aquelas criaturas vivas em Ezequiel, capítulo 1, do verso 5 a 14, e Apocalipse, capítulo 4, do verso 6 ao 11, e os querubins de Ezequiel, do capítulo 10, no verso 15, na nota. Mas o que é ainda mais chocante é que a Bíblia de Estudo da Carta Vermelha da NVI prossegue anotando em capítulo 6, no verso 2, que serafins se refere a cobras venenosas em Isaías 14, 29 e 30, no verso 6. Onde essas serpentes ou serafins venenosos, de alguma forma, se refere aos israelitas mortos por cobras venenosas durante o Êxodo, Números capítulo 21, no versículo 6, Deuteronômio capítulo 8, 15, 1 Coríntios 10, 9. Conclui-se então que, além disso, o Alcorão observou que anjos, os jins, eram seres criados a partir do fogo sem fumaça. E, na verdade, mensageiros possuindo 2, 3 ou 4 pares de asas, assim como a Bíblia do
cita no versículo 6, 9, queimar como outro significado subjacente para serafim, provavelmente indicando sua natureza e pureza como ministros de Deus. Os observadores em Deuteronômio eram chamados alternativamente de arcontes. Arcontes eram governantes de forças celestiais hostis no Evangelho Gnóstico, o diálogo do Salvador. Governantes hostis é uma descrição alternativa extraordinariamente pertinente aos anjos caídos rebeldes, a máfia celestial. Da mesma forma, William Bastorne definiu ainda Arconte como um dos governantes do mundo, um governador de Aion. O livro Retorno dos Anjos promove arcontes como grandes príncipes celestiais, cada um reinando sobre uma região particular da terra, assim como descreve Deuteronômio. Arcontes eram governantes da eternidade que proferiram julgamentos poderosos, poderes ímpios governando o nosso mundo da matéria, que sustenta o domínio de Iabote sobre os humanos aprisionados. Os gnósticos acreditam que Adobote, o artesão do mundo, criou os planetas, estrelas e esferas celestiais, mais tarde povoando seu domínio com seus descendentes chamados governantes, autoridades, poderes, demônios e anjos. Outro evangelho gnóstico, o livro secreto de João, registrou o governante Yaldabaoth enviando seus filhos às filhas da humanidade para que pudessem levantar a posteridade Nefilim para si mesmo. O evangelho gnóstico, a hipótese dos arcontes, proclamada como sua própria testemunha da realidade desses governantes arcônicos, hipótese se traduz como a realidade. É a essa autoridade legítima, mas inexplicada, que Judas 1, no versículo 6, se refere quando afirma: e os anjos que não mantiveram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria casa, estes ele o manteve nas trevas, vinculados às eternas correntes para o julgamento no grande dia. O lar que abandonaram foi o céu, quando desceram à terra para violar as leis da criação, copulando o espírito celestial com a carne terrestre. Sua autoridade era de um observador, arconte, governante de uma região e ou nação específica no universo físico. Arcontes foram referidos na hipótese dos arcontes como governantes da injustiça, novamente testificando a esses anjos como sendo anjos caídos, a máfia celestial. Esses governantes ímpios se autodenominavam deuses e impiamente desejavam criar filhos como Deus. Eles, é claro, são os falsos deuses do politeísmo e os falsos deuses dos quais a Bíblia fala. Na verdade, uma régua em particular, Sacla autodenominava-se o deus das forças de Sabaion, ou Sabaísme, o culto das estrelas e dos planetas, e a religião antediluviana de Enoque, o mal.